Até agora, a nossa discussão sobre os princípios da mecânica quântica tem sido realizada em termos de um sistema quântico que possui apenas dois estados, dois níveis. Talvez melhor dizendo, possui um espaço de estados bidimensional. Neste vídeo, nós vamos estender essa discussão para sistemas que podem ter dois, três e até infinitos níveis, ou seja, sistemas cujo espaço de estados pode ter dimensão 3, 4, 5 e até mesmo infinita. Vamos começar com um sistema de três estados, ou seja, um sistema para o qual qualquer grandeza física há de interesse pode ter apenas três valores possíveis. Se nós temos um aparato capaz de medir o valor dessa grandeza, ele pode ter como resultado de uma medida apenas A1 ou A2 ou A3. Se nós procedermos exatamente como havíamos feito para sistemas bidimensionais, para sistemas de dois estados, nós associamos a cada um desses três resultados de uma medida um vetor no chamado espaço de estados desse sistema. Ao valor A1 nós associamos o vetor A1, a A2 o vetor A2 e a A3 o vetor A3. Também como antes, esses vetores formam um sistema ortonormal. São uma base ortonormal para o espaço de estados. Matematicamente, isso pode ser escrito da seguinte maneira. Se eu faço o produto escalar entre dois desses vetores, ele será zero caso os vetores sejam diferentes e será 1 caso os vetores sejam iguais, sejam o mesmo vetor. Isso é representado pelo delta de Kronecker, este símbolo que está aqui, e que é uma representação resumida para uma quantidade que é 1 se esses índices M e N forem iguais e 0 se eles forem diferentes. M e N podem ser 1, 2 ou 3, correspondentes aos três resultados possíveis de uma medida. Esses três vetores formam uma base para o meu espaço de estados, que agora é tridimensional, não mais bidimensional como era até agora com os sistemas que estávamos discutindo. Isso significa que qualquer estado físico do meu sistema pode ser representado por um vetor que será uma combinação linear desses três vetores da base ortonormal. Os coeficientes, as coordenadas dessa combinação linear são chamados de amplitude de probabilidade e podem, também como antes, ser escritos como o resultado do produto escalar de psi pelo vetor correspondente à coordenada que estamos considerando. Com essa amplitude de probabilidade, nós podemos calcular a probabilidade de uma medida de A encontrar o resultado AN se o meu sistema está em certo estado psi. Essa probabilidade será o módulo ao quadrado da amplitude de probabilidade correspondente. Portanto, nós vemos que a mecânica quântica de um sistema de três níveis é uma generalização simples e direta do que nós já sabíamos sobre sistemas de dois níveis. O mesmo acontece para sistemas com um número finito n de estados, onde n pode ser qualquer número inteiro, 4, 5, 10, 1000.
Se nós temos, então, N valores possíveis para qualquer quantidade física A relevante a esse sistema, e se esses valores são A1, A2, indo até AN, nós novamente temos uma base ortonormal de vetores associados a esses possíveis resultados de uma medida de A. Não é mais possível fazer um desenho desses N vetores ortogonais entre si. Não podemos desenhar 4, 5, 20 eixos perpendiculares entre si em um diagrama bidimensional, mas em termos algébricos nada muda. Seja uma base ortonormal, mesmo que não possamos desenhá-la, ainda é definida por um conjunto de vetores, no caso N vetores, para os quais o produto escalar é zero, se os vetores forem diferentes, ou seja, se os índices que os identificam forem diferentes, e 1 se os vetores forem iguais, ou seja, se M for igual a N. Agora, M e N, é claro, vão de 1 até N. Novamente, qualquer estado desse sistema de N estados pode ser representado como uma combinação linear, uma superposição de elementos dessa base. Os coeficientes dessa superposição são, como sempre, as amplitudes de probabilidade, que podem ser calculadas pelo produto escalar de psi pelo correspondente vetor da base. E a probabilidade será, também como sempre, o módulo ao quadrado dessa amplitude de probabilidade. Então, para um sistema de n estados, encontramos novamente a mesma estrutura básica que já havíamos visto no caso de sistemas de 2 estados, sistemas bidimensionais. Existem também sistemas em que o número de níveis é infinito, ou seja, sistemas para os quais o espaço de estados tem dimensão infinita. Vamos considerar uma situação em que esses infinitos níveis são discretos, ou seja, nós podemos enumerá-los de acordo com a contagem 1, 2, 3, que vai até infinito. Nós temos, para esse sistema, novamente, uma base ortonormal de vetores associados aos infinitos, resultados que podem decorrer de uma medida, mas que ainda são ortogonais entre si. O produto escalar entre dois vetores será zero se eles forem diferentes, e normalizados. O produto escalar de um vetor por ele mesmo será 1. Apenas nesse caso, os índices que identificam esses vetores e que são utilizados no delta de Kronecker são 1, 2, 3 e numa sequência que não termina nunca, vai até infinito, digamos assim. O princípio da superposição continua válido nesses casos. Nós podemos ainda dizer que qualquer estado do nosso sistema pode ser representado por uma superposição de vetores dessa base. Os coeficientes dessa superposição, Cn, são as amplitudes de probabilidade, como antes. E a probabilidade de uma medida resultar em AN se o meu sistema está no estado psi será o módulo ao quadrado dessa amplitude. Ou seja, novamente, temos uma estrutura muito parecida com a que havíamos encontrado nos sistemas bidimensionais. Mas há uma diferença, entretanto, nesse caso em que a dimensão do espaço de estados é infinita. Esta soma, esta superposição de estados que aparece aqui, é uma soma de infinitos termos.
Somas desse tipo não necessariamente fazem sentido, ou seja, não necessariamente convergem para um dado valor, ou para um dado vetor, no caso. Essa é uma preocupação que nós não tínhamos quando tratávamos de sistemas de dimensão finita. Somas finitas sempre existem, sempre convergem, né? Uma soma infinita pode não fazer sentido. Entretanto, é possível definir o espaço de estados de sistemas desse tipo como sendo o conjunto dos vetores de estado para os quais somas como essa fazem sentido, convergem. Nesse caso, nós podemos trabalhar com esses vetores de dimensão infinita praticamente da mesma maneira como o fazíamos para o caso de dimensão finita. Espaços desse tipo são chamados de espaço de Hilbert. Assim, a menos dessas questões ligadas à convergência de séries infinitas, nós temos, para espaço de estado de dimensão infinita, uma situação bastante parecida àquela dos espaços de dimensão finita. Num espaço de estados de dimensão infinita, nós podemos ter algumas grandezas físicas cujos valores não variam de forma discreta, e sim contínuo. Nesse caso, não é possível etiquetar, digamos assim, os valores possíveis a essa grandeza utilizando números inteiros, como nós já havíamos feito no caso anterior. Tá? Se algo varia continuamente, esse contínuo não é enumerável, não pode ser classificado de acordo com uma numeração por números inteiros. Então, nesse caso, é melhor escrever cada resultado possível de uma medida pelo seu próprio valor. Em vez de escrever AN, eu simplesmente coloco A como sendo o vetor associado ao valor A dessa grandeza contínua. Em casos como esse, as superposições não podem mais ser escritas como somas sobre os estados, como nós temos feito até agora. As somas devem ser substituídas por integrais que envolvem esse contínuo de estados. Em vez de Cn, né, nós chamamos a amplitude de probabilidade associada ao valor A de uma função C de A. Mas o significado é o mesmo. Né? C de A é o coeficiente que está na frente do vetor A em uma soma, no caso uma integral, que define uma dada superposição. Nesse sentido, C de A ainda é o produto escalar entre o vetor psi e o vetor A, tal como antes. O módulo ao quadrado da amplitude de probabilidade ainda nos dá a probabilidade de uma medida encontrar o valor A se eu estou no estado psi. Mas há uma diferença importante aqui em relação à situação em que as quantidades A variavam discretamente. Nós temos aqui uma densidade de probabilidade. O que isso significa? Isso está associado ao problema de que, quando nós temos algo variando continuamente, não faz muito sentido perguntar qual é a probabilidade de encontrar um valor muitíssimo bem determinado dessa quantidade A. Esse valor teria infinitas casas decimais, como todo número real tem. A probabilidade de encontrar exatamente um certo valor, caracterizado por um número real, sei lá, raiz de 2, é zero. Qualquer
ínfima variação nesse valor nos tiraria daquele que, em princípio, nós estamos procurando. Então, é por isso que se define não a probabilidade de encontrar um certo valor, mas a densidade de probabilidade de encontrar esse valor. Com essa densidade de probabilidade, nós podemos definir, agora sim, a probabilidade de encontrar, em uma medida, um valor de A numa determinada faixa, num determinado intervalo de valores. Por exemplo, indo desde A1 até A2. Esta probabilidade será a integral da densidade de probabilidade no intervalo que vai de A1 a A2. Este é um número que pode não ser zero, ao contrário do que nós encontraríamos se estivéssemos procurando a probabilidade de encontrar um valor muito bem determinado da quantidade A. A maior dificuldade no caso em que os valores de A variam continuamente é a normalização dos vetores associados a um desses valores. De maneira geral, nós precisamos saber como escrever a relação de ortonormalização da base associada a esses valores que variam continuamente. No caso em que nós tínhamos apenas valores discretos para a grandeza A, essa relação de ortonormalidade era dada em termos do delta de Kronecker. A questão agora é como podemos generalizar esse símbolo de Kronecker para o caso em que os índices Mn não são mais discretos, não são mais números inteiros, mas variam continuamente. Essa generalização delta de Kronecker é realizada por meio de uma função chamada delta de Dirac, representada pela mesma letra grega, delta, usada no delta de Kronecker. Ao contrário do delta de Kronecker, que depende de índices inteiros, a delta de Dirac depende de uma diferença de números reais, ou seja, ela depende de uma variável que pode mudar continuamente. Uma definição pouco rigorosa da função delta de Dirac é a seguinte. A função delta é calculada no ponto x menos c será 0 para x diferente de c, e infinito para x igual a c. Mais ainda, a integral de delta, quando x varia de menos infinito a mais infinito, é necessariamente 1. Isso é parte desta definição. Nós podemos imaginar a função delta como tendo um gráfico que se assemelha a uma agulha infinitamente estreita e infinitamente alta. Entretanto, esta largura e esta altura são de tal forma que a área embaixo dessa curva, dessa agulha, é 1. Como consequência dessas propriedades, é fácil de ver que a integral da função delta multiplicada por qualquer função de x será o valor dessa função no ponto x igual a c. Isso torna muito simples trabalhar com qualquer integral envolvendo a função delta. Na prática, nós não necessitamos fazer essa integral. Basta tomar o valor da função que está junto com a delta,
no ponto em que ela é singular, no ponto onde ela é infinita. Note que essa primeira relação aqui, na verdade, é um caso particular dessa última para a situação em que f de x vale 1. Que a delta de Dirac seja uma espécie de generalização para o contínuo do delta de Kronecker pode ser visto comparando as duas definições. O delta de Kronecker é definido dizendo-se que ele é função de dois índices, m e n, e que é zero quando m é diferente de n e 1 quando m é igual a n. Num certo sentido, né, há uma semelhança entre essas duas definições. Mas ainda, é claro que se nós pegarmos o delta de Kronecker e somarmos sobre um desses índices, por exemplo, m, fazendo m ir de menos infinito a mais infinito, ou seja, somarmos sobre todos os inteiros, né, nós vamos obter, como resultado dessa soma, o número 1. Pois todas as parcelas da soma serão nulas, com exceção daquela em que m é igual a n, e nesse caso nós teremos a única parcela não nula valendo 1, portanto a soma será 1. Isso, novamente, é o que nós encontramos quando somamos o delta de Dirac, ou, no caso, integramos o delta de Dirac por todos os valores possíveis para a variável x, que corresponde ao índice m aqui. Mas ainda, como fruto dessa propriedade do delta de Kronecker, nós vemos que se em vez de somarmos o próprio delta, somarmos o delta multiplicado por uma certa função do índice de m, né, temos aqui f de m vezes delta de mn somado para todos os valores inteiros de m. O resultado dessa soma é claramente f calculado no índice n, pois é a única parcela, é o que sobra na única parcela não nula do somatório. É algo análogo, né, ao que nós temos aqui. A integral da delta multiplicada por uma função x vai dar o valor dessa função no único ponto onde a delta é não nula, o ponto C. Assim, vemos que definindo a função delta de Dirac como uma espécie de generalização do delta de Kronecker, nós podemos tratar uma base no espaço de estados em que os vetores mudam continuamente e essencialmente de uma forma análoga àquela que havíamos já discutido, em que os vetores estavam associados a valores discretos da variável a. No entanto, há uma diferença importante aqui. Se nós calcularmos a norma desses vetores A, que variam continuamente, nós sabemos que essa norma, o quadrado dela, é o produto escalar de A por ele mesmo, ou seja, é esse produto escalar quando A é igual a A'. Mas se A é igual a A', a delta de Dirac vale infinito, como nós já vimos na própria definição. Ou seja, a norma desses vetores A, que formam uma base do meu contínua, do meu espaço de estado, é infinita. Nesse sentido, eles sequer podem ser considerados como membros do espaço de estado. É como se eu tivesse uma base de estados fora do meu espaço de estados. Nenhum desses vetores representa um estado físico muito bem definido, porque não tem norma 1. Não tem sequer norma finita. De qualquer jeito, esse problema pode ser tratado, por exemplo, discretizando essa variação contínua de A, mas isso não é algo que vai nos ocupar aqui nesse curso, de modo que não daremos mais atenção
a esse problema. Um exemplo importante de uma quantidade que pode variar continuamente é a posição de uma partícula que esteja se movendo, por exemplo, sobre um eixo que nós chamamos de x. Né? Nesse caso, né, a base associada a medidas da posição dessa partícula, né, seria representada por esses vetores x ou x', e a sua ortonormalização seria dada pela delta de Dirac, uma vez que x e x' podem variar continuamente. Ou seja, a norma desses vetores é infinita. No entanto, nós podemos falar na superposição de estados. Em vez de usar a notação C de x, eu estou usando a notação óbvia introduzida por Schrödinger, psi de x, mas é a mesma coisa. Eu tenho superposições onde psi de x é a amplitude de probabilidade de encontrar a partícula na posição x. E essa amplitude é mais conhecida, né, desde os tempos de Schrödinger, como uma função de onda desta partícula. A densidade de probabilidade de se encontrar a partícula na posição x será dada pelo módulo ao quadrado desta amplitude. E a probabilidade propriamente dita de encontrar a partícula num intervalo que vai de x1 a x2 será a integral de x1 até x2 da densidade de probabilidade. Ou seja, a função de onda de Schrödinger, sua interpretação probabilística, nada mais é do que um caso particular deste formalismo geral que estamos apresentando agora. Com esse exemplo, por sinal muito importante, nós terminamos nossa discussão de como os princípios da mecânica quântica podem ser aplicados a sistemas cujo espaço de estados tenha qualquer dimensão, finita ou infinita. No próximo vídeo, nós veremos como a aplicação desses princípios a sistemas compostos, ou seja, sistemas que têm partes internas, pode levar a fenômenos que estão entre os mais estranhos produzidos pela mecânica quântica. Esses fenômenos envolvem um conceito chamado emaranhamento.